A palavra Mesopotâmia em grego significa terra entre dois rios. Essa região é localizada entre dois importantíssimos rios, que são o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Hoje em dia, essa região corresponde basicamente à região do Iraque e algumas regiões vizinhas. Mesopotâmia, portanto, é o nome de uma região que se localiza no que conhecemos como Crescente Fértil, região em formato de lua crescente que abarca também os rios Nilo e o Rio Jordão. Essas civilizações são o que chamamos de civilizações hidráulicas. Esses dois rios passavam por regimes de cheias. Essas cheias eram irregulares e não tinham a mesma periodicidade que o rio Nilo possuía. Essas cheias eram extremamente importantes, pois permitia o desenvolvimento da agricultura em suas margens. Desse modo, portanto, a agricultura de irrigação foi o principal meio de sobrevivência nessa região desértica. Uma agricultura baseada e dependente de obras hidráulicas, tais como canais, barragens e represas. Além da agricultura, eles também praticavam a pecuária e o comércio. As sociedades mesopotâmicas eram sociedades de castas. Isso significa, na prática, que havia pouquíssima mobilidade social. Esses povos eram politeístas, ou seja, cultuavam muitas divindades. Cada cidade possuía um zigurate, isto é, santuários em formato piramidal que possuía como função servir de morada para os deuses. O acesso a esses templos era restrito a poucos. Diferentemente dos egípcios, eles não acreditavam na vida após a morte. Diferentes povos habitaram essa região que conhecemos como região mesopotâmica. São eles os sumérios, acádios, assírios e os babilônios. Os sumérios foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia. Fundaram as cidades de Ur, Uruk, Lagash e Eridu. Organizaram-se em cidades-estado, não chegaram a construir um império. Politicamente, esses povos eram organizados em monarquias teocráticas. Isso significa dizer que o Patese, que era o chefe da cidade-estado sumeriana, possuía o poder político, militar e também o poder religioso. Foram eles que inventaram a escrita cuneiforme. Mais tarde, essa escrita também foi utilizada por acádios, amorritas, assírios e caldeus. Desse modo, podemos definir a escrita cuneiforme como uma escrita tipicamente mesopotâmica. Os acádios derrotaram os sumérios e chegaram a formar um império. Mais tarde, os amorritas construíram o primeiro império babilônico ao derrotarem os acádios. Depois, essa região foi dominada pelos assírios, que construíram o Império Assírio, que foi um dos maiores e também o mais militarizado. Esse império foi expansionista e chegou a dominar regiões próximas. Posteriormente, os caldeus formaram o segundo Império Babilônico ao derrotarem os assírios em 612 a.C. O Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis escrito e completo que temos conhecimento. Hammurabi foi imperador do primeiro Império Babilônico. Esse código data do século XVIII a.C., com um total de 282 leis. O Código de Hammurabi tinha como referência o famoso princípio olho por olho, dente por dente, o que significava que a punição ela tinha um caráter vingativo e tinha que ser igual à infração cometida. Posteriormente, essa região foi invadida por diferentes povos, tais como os persas, os macedônios, os romanos, etc. O último império mesopotâmico foi o segundo império babilônico, que teve o famoso imperador Nabucodonosor.
Esses povos deixaram um legado muito importante, além da escrita, deixaram uma herança cultural muito importante na astronomia, matemática e arquitetura, além de outros vários elementos culturais, como, por exemplo, a urbanização e a utilização da roda em veículos. Assine a chamada deixando o seu like para que esse conteúdo possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Espero ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Eu sou Lucas Schob e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos em primeira mão. E me segue lá no Instagram que estará aparecendo aqui embaixo, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente aqui embaixo algo que você acha que deveria ter sido falado nesse vídeo e eu acabei esquecendo de mencionar. Deixe também sugestões de temas para os próximos vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.